obediência, castigos da desobediência. E aí vai até o final do capítulo. Mas isso é uma visão muito comum, que só tem bênçãos e maldições. Mas quando nós lemos o texto, começa a partir do verso 40 uma terceira seção. Diz: mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então, lembra, tudo bem com mas, uma divisão lá, isso, mas, se vocês forem fiéis, farei isso, mas, se vocês confessarem, então, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então, uma condição, não é uma condição? Se vocês confessarem, eu me lembrarei. Mas, notem bem aqui, a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará os seus sábios. E tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, se vocês fizerem isso, eu me lembrarei. Mas na terra, isto é seguro, vai descansar os seus sábios. Isto é firme. Vocês vão ter um teto de terra descansando os sábios. Mesmo se vocês chegarem lá e se arrependerem, vai ter de esperar o descanso da terra. Não tem como voltar antes que isso aconteça. Isso é incondicional, se vocês forem por esse caminho. Mas vocês voltarão, se vocês buscarem. Mesmo assim, e aí vem uma cláusula incondicional. Mas aqui, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Mesmo com eles lá na terra dos inimigos, mesmo com isso, agora eu faço uma promessa que depende de mim, não deles. Eu não os rejeitarei e não os consumirei e não vou invalidar a minha aliança que eu fiz com seus pais, porque eu sou o Senhor. E depois ele continua dizendo: antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhe ser por Deus. Eu sou o Senhor. Bom, na estrutura da Bíblia, nós temos bênção, se vocês forem fiéis, maldição, no caso do povo ser infiel, e restauração. Nessa restauração existe uma promessa condicional, se vocês confessarem, mas existe uma declaração incondicional: eu não vos rejeitarei, eu não os consumirei, eu não quebrarei a minha aliança com os pais, por amor a vocês e por ser fidelidade aos pais, eu vou conservar isso, mesmo que vocês não mereçam. Por quê? Porque eu sou o Senhor. É curioso que a Bíblia vai trabalhar todo esse tema através de toda a Bíblia. Isso não quer dizer que o povo lá na terra lá estaria salvo, não quer dizer nada disso. Quer dizer que Deus é fiel à sua aliança, Ele prometeu que o povo jamais seria destruído. Eu não vou rejeitá-los, não vou invalidar minha aliança. Paulo, por exemplo, nesse capítulo que diz que Paulo trabalha muito esse tema, e para entender a aliança, entende também muito do que Paulo fala, ele diz assim, olha só o que ele diz: por causa do Evangelho, eles são inimigos por vossa causa, mas por causa da eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Teologia aqui.
por amor a vossos pais, porque a eleição e os dons de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, não quer dizer que eles vão ser salvos, eles só serão salvos se andarem nos caminhos de fé e fidelidade de Abraão. Não tem jeito. Mas quanto à questão da atitude de Deus para com eles, está garantido. Deus é fiel à promessa aos pais. Por amor, por causa contrário, são amados. Sim? Por amor a vocês, dizem. Então existem aspectos condicionais e aspectos incondicionais. Nem tudo na profecia clássica é condicional. E quando nós paramos de pensar nisso, e por exemplo, William Johnson trabalha sobre isso, a promessa do nascimento de Jesus é incondicional. Ele nasceria de uma virgem se o povo fosse fiel ou se o povo fosse infiel. No caso, o povo era infiel na época. Ele continuou nascendo. E se cumpriu a profecia. Ele pregaria o evangelho aos pobres, etc. Isso é incondicional. Ele morreria dando sua vida por nós. Isso é incondicional. Ninguém estava com ele. Todo mundo abandonou, até seus discípulos abandonaram. Mas ele seguiu firme e deu a sua vida por nós. Isso não dependia nem do homem, nem de você, nem de ninguém. Era ele, incondicional. Então, tem vários aspectos desses que são incondicionais. Vários aspectos que são condicionais. Então, é bom lembrar disso, porque esse é um ponto que às vezes fica confuso. Pensa que tudo é condicional. Não. Muita coisa é condicional. Sem dúvida, o texto bíblico é claro. Mas há muitos aspectos da profecia bíblica que são incondicionais. Okay? Este é um ponto importante. A mesma coisa acontece aqui em Deuteronômio 28. Vocês vão ver lá. Vamos a Deuteronômio 28, confirmando essa questão. Primeiro, então, tipo 1 a 14, bênçãos. De 15 a 68, maldições. Depois é o capítulo 29, quando Moisés renova a aliança. E aí ele volta à questão do capítulo 30. Só um pequeno interessante. Uma vez estava dando uma classe de profetas para um programa de estudo de religião. Eu mencionei isso aqui e estava uma aluna que foi lá no VMG, em Minas Gerais. Aí uma aluna estava lá e disse: "Mas, professor", uma aluna disse: "Mas por que as bênçãos são tão pouquinhas, 14 versos, e as maldições são tantas? 53 versos, 54 versos. Meio desequilibrado isso, não, professor?" Aí uma outra aluna estava lá, uma menina muito brilhante, ela veio com a resposta que eu tenho, tá certo. Ela falou assim: "Olha, as bênçãos, né, se você receber alguma bênção que não está escrito aqui, ninguém reclama. Porque é bom, pode vir. E vem mais. Agora, se você receber uma maldição que não esteja determinada no pacto, aí você reclama. Você não está escrito, não. Porque a maldição precisa ser detalhada, enquanto as bênçãos precisam ser um exemplo. Entendeu? Mas termina lá também o exílio babilônico, o pessoal no exílio, a terra destruída, etc. E aí, depois de tudo isso, não é? Está lá no finalzinho do texto aqui, né? Diz lá. O divino para lá: "Vem o Senhor, vos espalhará desses pecados dos povos, até uma extremidade da terra, sem verá os outros deuses." E diz: nem lá nas nações você vai ter descanso, não é? E aí você diz: "A tua vida estará suspensa por um fio", verso 66. "Pela manhã dirás: ah, será que eu vou ver a noite?" E de noite vai dizer: ah, será que eu vou ver o dia? Essa situação lá do povo, até no exílio. Aí no capítulo 30, Deus diz assim: "Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas e de todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo que hoje vos ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, e de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá.
O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que os teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e te multiplicarás mais que os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas as maldições sobre os teus inimigos. Verso 8. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância na obra das tuas mãos, o fruto do teu ventre, o fruto dos animais, e começa a repetir as bênçãos que já nos escrito antes, não é? De fazer bem como exultou os teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos no livro dessa lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma. Porque, aí vem a passagem que Paulo usa lá em Romanos, hoje, este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres, quem subirá para nós os céus, para nos faça ouvir, para que cumpramos, nem está além do mar, para dizeres, quem passará para além do mar, e não o traga, e não o faça ouvir, para que cumpramos, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir-se. O que Paulo diz, essa é a palavra do Evangelho. Cristo Jesus está pertinho de você. É Ele, Jesus, é a sua verdade. Aqui está no mandamento de Deus para nós conhecermos. Mas está ali, ou seja, restauração. Você vê os temas aqui. O Novo Testamento vai ensinar que o homem tem que ser circunciso no coração. Só um pouquinho. Se o vosso coração circunciso se humilhar, o Senhor teu Deus circuncidará o vosso coração, para o amares de todo o coração. Okay? Ou seja, quando a nova aliança vem e fala da circuncisão de coração, é o cumprimento dessa promessa de restauração. E esse é o último slide nosso hoje. Okay? Nós não vamos ler isso aqui, é só para exemplificar para vocês. Okay? Este último slide. Os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os outros mais, quando pregaram, eles estão pregando no contexto da aliança. A mensagem deles agora, como o povo estava sendo infiel a Deus, é a mensagem de destruição e exílio, a última maldição. Isso prega Jeremias, isso prega Ezequiel, isso prega Isaías. O povo será levado ao cativeiro em Babilônia, a cidade será destruída, o templo será queimado, né? O povo será exilado, escravizado, como está na promessa de Levíticos 26, Deuteronômio 28, essa é a última maldição. Mas a aliança de Deus não para aí. A promessa de restauração depois do exílio e a escatologia dos profetas está baseada exatamente na promessa de restauração depois do exílio. E em cima desse texto, dessa expectativa de restauração, que os profetas vão predizer a restauração do povo e apresentar a sua escatologia. Notem lá, depois de Jeremias lá, 21, 22, 25, 27, vem Jeremias 29, restauração, vocês vão retornar no exílio. 30, capítulo 30 a 33, a nova aliança, vocês voltarão de novo. Então, o que ele está pregando? Pregando exatamente a cláusula de restauração da aliança de Deus. A promessa de restauração. O exílio não é o fim. Mesma coisa fala de Ezequiel. Ezequiel 4 a 23, e depois 33 a 21 a 29, prega destruição e exílio. Depois Ezequiel 36 a 37, restauração depois do exílio, na base dessa promessa. Isaías 5, Isaías é um pouco diferente o livro, mas Isaías 5, 22, 29, 28, 29 e 39, 6 a 7. Esse é um texto-chave, mas nós vamos voltar sobre isso. Que é quando ele fala com Ezequias. Os representantes de Babilônia vieram e dizem: o que eles viram aqui? Eu mostrei tudo que eu tenho. Ouça a palavra do Senhor. Dias virão em que tudo que você mostrou para eles será levado e colocado no palácio do rei de Babilônia. E entre os teus filhos
eunucos e escravos do rei de Babilônia. Acabou a profecia de Isaías sobre juízo e destruição. E aí, depois vem promessas de restauração. Consolai o povo que está indo para o exílio. Agradai o coração de Jerusalém. Fale com ela. Existe esperança. O exílio não é o fim. Existe uma promessa de restauração. Então nós entendemos isso, que a escatologia dos profetas clássicos está na linha dessa promessa de restauração, dentro da teologia da aliança. É muito importante para aquilo que nós vamos agora trabalhar, que é o relacionamento entre essa escatologia e a profecia apocalíptica. Nós faremos agora. Prezados, eu não sei se vão ter tempo, eu realmente estendi mais do que eu pensava. Então, assim, tem poucos slides aqui, vamos falar. Deixa eu ver qualquer hora, já está na hora. Amanhã, então, nós começamos com as perguntas, então. Viu? Anote as perguntas que terminam esse bloco. Nós teremos, então, nossos 15 minutos de perguntas no primeiro horário, e depois entraremos no nosso tema, que agora vamos começar a trabalhar na profecia apocalíptica, em especial. Tá bom? Nós gostaríamos de pedir, então, para nos despedir essa noite, ao pastor Bruno Rasso. O pastor Bruno Rasso não somente é vice-presidente da nossa divisão, mas ele tem sob o seu cargo toda a parte do ensino teológico. É o meu chefe direto, né? E ele é o presidente da comissão diretiva do SALT a nível de divisão. É meu chefe também. Então, tem grande responsabilidade sobre tudo que se passa sobre o SALT, sobre as nossas faculdades de teologia, sobre as nossas faculdades de teologia da divisão. E é um companheiro que ali trabalha conosco de uma maneira muito presente, muito forte no filho. Tem sido uma bênção. Muito do que vocês recebem, e não sabem, vem também da sua liderança e da sua maneira como nos ajuda a enfrentar os desafios da nossa missão com esperança. Pastor Bruno, gostaria de convidar para que possa vir aqui e possa nos despedir, Isabel, a turma aqui de oração.